Olá, queridos alunos do terceirão, tudo bem? Nós vamos hoje prosseguir o nosso conteúdo em Sociologia, do nosso caderno, através da aula 5, modo de produção capitalista. Tema um pouco polêmico, não é? Que certamente vai gerar muito debate, vai gerar muita oportunidade de aprendizado, não exatamente aqui, mas com certeza com a sua leitura em casa e também com as suas pesquisas pessoais que vão te ajudar a encontrar uma amplitude muito grande de conhecimento nesse trabalho aqui. Já que vamos falar hoje sobre os modos de produção capitalista, que já se inicia na página 18, nós aqui numa visão panorâmica vamos observar a palavra capital. A palavra capital ela pode ser traduzida como dinheiro, como lucro, como bens de produção. E posso dizer para você que normalmente dentro da esfera do mundo capitalista, quando eu falo em capital, isso normalmente quer dizer o patrimônio, a renda, o poder econômico que um indivíduo tem, seja isso com dinheiro, com um banco, com uma fábrica, com um comércio. Isso é a visão capitalista. Já se você observar a teoria marxista, aquela que está fundamentada em Karl Marx, ele discorda dessas conclusões. Bem, ele vai dizer o seguinte, que o capital, antes de tudo, não é somente uma fonte de renda, não é somente dinheiro, não é somente um banco, não é somente a lucratividade. Karl Marx, ele coloca especificamente a questão da relação social que o capital tem com o trabalhador, ou como eles chamavam, o proletariado. Você deve estar se perguntando, mas o que isso significa? Bem, Karl Marx dizia o seguinte: ora, para a obtenção da renda, do dinheiro, do banco, do comércio, da fábrica, do produto, do acúmulo de riqueza de qualquer forma ou de qualquer natureza, isso não envolveu somente o empenho de alguém que domina o poder econômico, isso envolveu principalmente o empenho, o trabalho de uma camada muito grande de proletariados que tiveram que trabalhar, usar a sua força para que, através da sua força, uma remuneração, normalmente e quase sempre, muito aquém, ou seja, muito baixa, muito inferior ao que se necessita de uma população muito grande. Tanto que ele mostra como que é enorme a camada do proletariado que acaba permitindo que um pequeno grupo de capitalistas acabem realmente sendo detentores da renda e, consequentemente, detentores também do poder. Porque no mundo capitalista, dentro da visão marxista, e as duas, nesse ponto, podem divergir, mas acabam chegando a um ponto em comum. Quem detém o poder econômico, normalmente detém também o poder político. Isso a gente não precisa se aprofundar, porque a gente vê dentro da própria realidade do nosso país, da vida em comum, como que o poder econômico ele fala alto quando quer e acaba submetendo povos, nações e até, às vezes até mesmo constituições, não é verdade? A gente tem aqui aquela imagem que talvez você tenha visto na sua infância do tio Patinhas, né? Quando a garotada lia mais gibi, você via assim que o tio Patinhas, ele tinha um cofre forte onde ele guardava ali toda a sua fortuna e ele às vezes se esbaldava, né? Ele tinha um trampolim onde ele pulava e mergulhava no seu dinheiro, nas suas moedas, nas suas riquezas, não é? E interessante que o tio Patinhas, ele, apesar de ser um homem extremamente rico, ele era um homem extremamente sovina, tanto que os seus parentes mais próximos, o Pato Donald, ou realmente os seus sobrinhos, o Guinho, o Luizinho, o Zezinho, viviam uma vida modesta e muito simples, né? Tinham que trabalhar no dia a dia e não tinham nenhum acesso à riqueza do tio, que os considerava como família, no entanto, mas pessoas pobres. Tá? Essa relação riqueza-pobreza, patrão-empregado, é bem claro no capitalismo e é uma fonte de discordância do marxismo. Para você ter uma ideia, uma das coisas que mais incomodava Karl Marx
em 1867, ele consegue publicar o seu livro, O Capital, não é? Uma crítica à economia política. E um dos pontos mais complicados e, para ser bem sincero, mais difíceis de entender é justamente a teoria da mais-valia. Se você quiser não usar mais-valia, apesar do vestibular gostar desse termo aí, Enem também, você pode usar o mais-valor, tá ok? Talvez fique um pouco mais moderno para os dias de hoje. Então, o que Karl Marx sempre criticou? Karl Marx sempre criticou o fato de que os capitalistas, os detentores do poder econômico, eles enriquecem a uma velocidade enorme. Eles acumulam fortunas que seria basicamente impossível de serem gastas ao longo de uma existência inteira e que são cercados de um luxo absurdo e tremendo. Enquanto a camada pobre, ela tem o necessário ou, na maior parte das vezes, menos que o necessário para viver. Elas não têm acesso à dignidade e qualidade de vida. Então, onde que Karl Marx ele se incomoda com o proletário que passa sua vida trabalhando? Ele se incomoda no fato de que quanto tempo é necessário para a produção de um determinado item. Então, vamos supor aqui uma explicação bem simples para que você entenda a fundamentação da mais-valia ou do mais-valor. Então, Karl Marx ele questiona o seguinte: já que um operário, um proletário, ele tem que vender sua força de trabalho numa fábrica, numa indústria, por determinado tempo e por determinado valor. Então, vamos mostrar o seguinte: se o trabalhador vende sua força de trabalho diariamente para uma empresa, para uma indústria, por 8 horas diárias. 8 horas diárias ele tem que executar uma função dentro da empresa. Então Karl Marx calcula da seguinte forma: bem, mas na verdade o trabalhador ele consegue produzir o que ele produziu em cerca de 4 horas de trabalho. Então, na verdade, ele está produzindo em 4 horas, mas está trabalhando 8. Isso Karl Marx chama de trabalho. Isso ele chama de super trabalho. Ou seja, aqui a mais-valia. Ele está trabalhando para produzir o que ele foi contratado em 4 horas, só que ele tem que cumprir uma jornada de 8. O problema é que Karl Marx argumenta que essas 4 horas que ele trabalhou, sendo que seriam necessários apenas 4 para a produção, isso aqui ele trabalhou de graça. Ele despendeu força, ele despendeu tempo, ele despendeu energia e não vai receber por isso. E essa é uma das grandes brigas que nós temos hoje no mundo sindical, no mundo do operariado. Por quê? Quanto tempo? O que eu estou recebendo é justo pelo aquilo que eu estou trabalhando? Eu posso dizer que no mundo capitalista hoje não, evidentemente que não. Porque se o seu patrão ou o patrão de qualquer operário, se ele está te pagando um salário correspondente a 8 ou 9 horas de jornada diárias e você conseguiria dar conta da produção em 4 ou 5 horas, as outras horas, segundo a mais-valia marxista, seria interessante que o operário recebesse por aquele tempo também, porque afinal de contas ele fez um sobretrabalho, um trabalho extra e não recebeu nada por aquilo. Então, uma das formas que o mundo capitalista encontrou para poder equilibrar o fato do trabalhador, a partir da Revolução Industrial, a partir da ascensão da burguesia, que domina o poder econômico, primeiramente na Europa, depois no mundo, do trabalhador ser um pouco mais valorizado, já que ele não tem mais acesso à matéria-prima, ele não tem mais acesso às ferramentas, ele não tem mais acesso
ao local, não é dele mais nada, e ele muito menos tem acesso ao lucro. Então, como ele só recebe um salário, e este salário, segundo a mais-valia, teoria marxista, necessariamente não corresponde à energia que ele despendeu durante o tempo que ele trabalhou, ele acabou trabalhando a mais e recebendo a menos. Então, o mundo capitalista começou a criar uma série de ajustes para poder fazer com que isso desse, digamos assim, um fôlego ao trabalhador. Você já parou para pensar em algumas coisas que você vê por aí? E quem trabalha, como eu que sou trabalhador, e como os seus pais, que tanto têm funcionários ou que sejam funcionários, recebem, por exemplo, você tem férias remuneradas, você tem 13º, você tem fundo de garantia, você tem aí abonos que são combinados pelas classes sindicais. Você fala, mas por que ou aposentadoria, né, não podemos esquecer dessa situação polêmica, mas por que o trabalhador recebe tudo isso? Porque se você for pensar seco, para e pensa. Se você trabalha e recebe um salário, você veja bem, você recebe um salário mensal, ou se você recebe um salário semanal, como é comum nos Estados Unidos, mas você trabalhou quanto tempo? Normalmente você não trabalhou os finais de semana, ou pelo menos os domingos. Então você não trabalhou o mês inteiro, mas você recebe o valor do seu salário correspondente às folgas que você teve. É como que se fosse um dia trabalhado. Tem mais. Você recebe, veja bem, você trabalha, melhor dizendo, 11 meses e recebe 13 salários. Já parou para pensar? Você recebe um mês de férias, essas férias têm que ser remuneradas, você não pode entrar de férias sem remuneração. E você também recebe um 13º salário. Se você me perguntar, o que é isso? É um benefício social? Claro, é um benefício social concedido ao trabalhador. Mas esse benefício social é uma forma que o mundo capitalista encontrou de poder dar uma melhor qualidade de vida ao trabalhador ou tentar compensar o trabalhador por ele não ter acesso ao lucro. Porque se você acha que aposentadoria, 13º, fundo de garantia, ter folgas remuneradas, tudo isso compensa o fato de você não ter acesso ao lucro, uma parcela do lucro, olha, eu posso dizer para você que, infelizmente, você está enganado. O lucro é muito maior do que todos esses benefícios que são concedidos. Se Karl Marx hoje estivesse vivo, talvez ele dissesse o seguinte: se uma fábrica que fabrica mensalmente com os seus funcionários 100 computadores ao mês, claro que isso é só uma alusão, ele diria o seguinte: olha, 20 computadores são para pagar os funcionários. Aí, 20 computadores são necessários para pagar os custos, energia, peças sobressalentes, impostos, etc. Tá? E os outros 60 computadores seriam vendidos para exclusiva lucratividade do proprietário da fábrica. Então vocês entendem? Porque quando nós recebemos assim benefícios sociais, às vezes as pessoas falam, puxa, que bom, e eu concordo que a vida seria muito pior sem eles, mas não pensem vocês que isso significa um prejuízo, uma dificuldade ao empresário. Muito pelo contrário, isso não significa muito perto da lucratividade que as empresas, que as indústrias, na verdade, têm. Não é verdade? Você viu aí como que, se você observar o trabalho despendido pelo operário, ele é pouco valorizado, perto da lucratividade que se tem? Isso
é algo que nós estamos vivendo dentro do contexto do liberalismo econômico, que já na Revolução Industrial do século XVIII vem tomando corpo, onde cada vez mais o Estado tem que ficar distante, não intervir na economia, e dessa forma você vê que o liberalismo econômico, a ideia de lucratividade, acaba entrando até no contexto político-social. Você vê, um dos resultados foi justamente o Congresso de Berlim, onde a segunda revolução industrial europeia já quer o que? Novas matérias-primas, quer novos mercados consumidores, avançam sobre a África, avançam sobre a Ásia e dividem o mundo entre si. E acabam colocando seu formato econômico aí então nesses lugares onde a sociedade é menos organizada, aí você tem então mais facilidade para explorar os trabalhadores que vivem em outras culturas, em outras realidades e até mais empobrecidos. Exemplo disso, quando você vai em determinados países, como Bangladesh, como Índia, como a China, com a maior parte dos seus trabalhadores, como Vietnã, Camboja, Bolívia, e você vê as pessoas trabalhando para empresas transnacionais famosas, produzindo produtos famosos e caros e ganhando por aquilo um valor ínfimo, que você fala, nossa, como pode? Ora essa. Aí a ideia da mais-valia de Karl Marx, mais uma vez, entraria em ação e diria, nossa, como o trabalhador é explorado. Ele precisa trabalhar tanto para produzir tanto e recebe uma quantidade ínfima nesse sentido. E na verdade, o que esse capítulo vem trabalhando de uma forma muito interessante. Lembre-se, toda vez que nós falamos de liberalismo econômico, nós estamos falando do capitalismo atingindo o seu ápice mais selvagem. Tá? E lembrando que o capitalismo e o liberalismo econômico acabam deixando a ideia de um Estado enxuto, uma economia onde, veja bem, o mercado acaba regulando a economia, e aí eu posso dizer para vocês, é onde os trabalhadores mais perdem. Quando você tem uma economia exclusivamente liberal, eu posso dizer para vocês o seguinte, cuidado com os exemplos que se usam. Então, os Estados Unidos, uma economia liberal, onde você tem menos direitos trabalhistas. Mas não se esqueçam, também os salários são maiores, o poder de compra é maior, as facilidades de crédito, de acesso a compras de carros, imóveis ou móveis também é bem maior. Agora, difícil quando você pratica liberalismo econômico de uma forma muito contundente num país em desenvolvimento ou num país pobre. Ou seja, você vê pessoas trabalhando a vida inteira para não conseguir ter uma casa e ter um carro próprio. Isso realmente é muito triste. Mas o liberalismo econômico é a forma mais interessante de se produzir alta lucratividade no mundo hoje, já que o Estado não é o regulamentador da economia. A maior prova de que o liberalismo é realmente um problema é quando você vê a crise de 1929, onde todos os excessos foram cometidos, onde o Estado recuou do seu papel de protetor do trabalhador e do cidadão. E você viu a crise que o mundo mergulhou. Por isso reflitam bem sobre isso. Tá? Hoje tornou-se um modismo criticar o liberalismo por todas as suas facetas. Costumou-se criticar o marxismo por tudo aquilo que ele colocou. Na verdade, um e outro têm realmente coisas que são interessantes, boas e que devem ser apregoadas. Posso dizer para vocês que, por enquanto, os lugares que conseguiram combinar o melhor do capitalismo com o melhor do marxismo foram as sociais-democracias com os famosos welfare states, o estado do bem-estar social, que são os países nórdicos, Noruega, Suécia, Islândia, Dinamarca, Finlândia, que conseguiram dar grandes benefícios sociais à população,
através também de cobranças de impostos e permitir que a economia de mercado fluísse tranquilamente. Mas eles são exemplos, eles são reais, está aí para você constatar que tem as melhores condições de vida do mundo. No entanto, lembre-se bem, eles são uma minoria dentro de uma realidade europeia quase que única e quase que exclusiva. Vou convidar vocês para que neste capítulo, tá? Não se esqueça que a aula 5, modos de produção capitalista, para que vocês façam os exercícios que, aliás, eu achei muito interessante, aqui da página 18, você tem aqui um exercício muito interessante da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, e também você tem a tarefa mínima e a tarefa complementar, que vão te dar um aprofundamento muito grande aqui deste conteúdo, tá ok? Garotos, por hoje e por hora, muito obrigado, receba meu abraço, espero que vocês estejam bem e logo aí, talvez em agosto, a gente esteja junto de novo. Fica com Deus e até mais.